Bem-vindos ao nosso Pode Sim 98. É com muita alegria que a gente faz, esse programa de hoje. Estamos nos aproximando do nosso número 100, É um número simbólico, importante para a gente. Bem, amigos e amigas, hoje o nosso tema é fraternidade entre os povos. Penso que é um tema bastante atual. Vamos começar pensando um pouco sobre o que é a definição de povo para o Espiritismo, a definição de nação, a definição de sociedade. Os Espíritos usam um termo que é extraordinário, que tem tudo a ver hoje com as correntes avançadas aí da biologia, da própria física, que é um conceito de integração, de interdependência profunda. Mas Kardec está no século XIX. Quando a gente puder entender melhor o contexto científico do século XIX e o contexto científico atual, a gente vai se dar conta o quanto Kardec está além do conceito do século XIX, que era muito de dividir, isolar, e Kardec tem uma visão integrada. É um conceito, do ponto de vista atual, absolutamente surpreendente, não para o século XIX, mas para a concepção mais avançada, pelo menos da física e da biologia de hoje. Vamos lá. Questão 919. Kardec pergunta de uma maneira bem geral. Quando eu falo Kardec, eu estou falando Kardec e os espíritos da codificação, tá certo? Eles dialogam, são espíritos do mesmo grupo. Kardec vai perguntar as aglomerações de indivíduos, quer dizer, e aí ele vai generalizar, como as sociedades, as cidades, as nações, e a gente, como ele está dando exemplo, a gente pode imaginar outro, como tribos, como grupos maiores ou menores, como estados, estados que dentro de um país, como a gente usa no Brasil, estado do Ceará, estado de São Paulo, tem seus guias protetores especiais, Os espíritos vão dizer sim, porque essas reuniões de individualidades coletivas, guarda esse termo, que marcham para um objetivo comum e têm necessidade de uma direção superior. Lá na frente, o próprio Kardec vai usar o termo individualidade coletiva. E eu quero pegar isso para que a gente entenda o conceito de grupamentos de indivíduos de Kardec e dos espíritos. O que é que significa dizer que nós somos individualidades coletivas? Na questão 215 ele vai especificar um pouco. Porque Kardec vai perguntar por que esse caráter distintivo de cada povo? Os espíritos vão dizer, porque os povos são famílias, eles têm uma característica específica. Por isso, olha que termo interessante, individualidade coletiva. Coletiva porque nós estamos falando de grupamentos de pessoas, de indivíduos. Individualidade porque cada grupamento tem o seu caráter, tem a sua personalidade. Então a gente pode dizer que se você colocar, imagine diante de você um alemão e um brasileiro, mesmo que eles não abram a boca, mesmo que eles sejam parecidos fisicamente, se ele começar você assistir o filme da história dele, você vai dizer, não, esse aqui é alemão, esse aqui é brasileiro. Porque há um caráter, um jeito de ser, há uma personalidade específica. Então nós do Brasil temos um jeito brasileiro de ser. É legal quando a gente vai para outros países porque isso fica bem nítido, Quando a gente tem experiência de ir para outro país, a gente começa a se dar conta que nós estamos ali inseridos numa outra coletividade, que aquele grupamento, suíço, alemão, chinês, tem um outro jeito de ser. E aí o termo individualidade coletiva é muito feliz, porque ao mesmo tempo que ele fala que são coletividades, mas cada coletividade tem a sua personalidade. Então, é importante entender isso. Vamos dar um passo seguinte, e aí agora eu vou pegar o Emmanuel. Como existem individualidades coletivas, existe, olha que legal, o Emmanuel vai usar um outro termo que é a mesma coisa, vai falar de alma coletiva.
né? Se é uma individualidade coletiva, então é um grupo também que desencarna coletivamente. E o Emmanuel vai desenvolver o seguinte tese, que tem tudo a ver com a tese espírita, né? E Kardec vai falar isso no livro A Gênese também. O quê? Os povos reencarnam. Olha que legal, né? Não somos nós apenas os indivíduos que reencarnamos. Os povos reencarnam. Vou dar exemplo. Olha aí que legal. Ele vai falar que os antigos, obviamente estamos falando de épocas históricas mais longas. Emmanuel vai dar vários exemplos no livro A Caminho da Luz, tá certo? Ele vai dizer: os antigos fenícios reencarnaram como Espanha e Portugal, né? País de navegadores, aí descobriram toda a América, né? Praticamente. O povo ateniense, quer dizer, os gregos de Atenas, porque aí a gente já vai falar dos gregos de Esparta, os gregos de Atenas reencarnaram como França, como os franceses. Olha que interessante. O povo de Esparta, que era um pessoal mais belicoso, reencarnou, adaptando aqui a linguagem do Emmanuel, hoje como Rússia e Alemanha. Obviamente tem subdivisões, não vou entrar nisso, né? Só para dar uma ideia geral, um mapeamento geral. E os antigos romanos reencarnam como ingleses. Óbvio que cada região específica desse país vão pegar grupos específicos da antiguidade. Então a gente tem uma individualidade coletiva ampla, e dentro dela temos as especificidades. Do mesmo jeito que no Brasil, por exemplo, a gente tem os estados do Sul e do Norte, são todos brasileiros. Ninguém discute nem confunde. Você não vai confundir ninguém do Sul com o povo chinês, são brasileiros, ou do Norte, ou do Centro-Oeste, certo? Mas dentro dessa grande família coletiva há as especificidades. A reencarnação considera tudo isso. Quando é que a gente vai poder refletir isso? Quando Herculano Pires coloca isso bem claro, a gente desenvolver a sociologia espírita, que vai estudar através de pesquisas de regressão de memória, sérias, com metodologia científica, com grande amostragem, comunicações mediúnicas sérias, com grande amostragem, e fazer uma ampla pesquisa para a gente estudar a reencarnação. O Brasil é um grande desafio e a gente ainda não encarou esse desafio, quer dizer, o Brasil é formado por grupos espirituais que vieram de diversos povos. Que grupos são esses? Que qualidades são essas que a gente usa, que cada um de nós traz para fundir e forjar e construir a grande alma brasileira, né? A alma que tem como, né, essa coletividade que tem como missão implantar no nosso país tão difícil a pátria do Evangelho. É um desafio maravilhoso. Então, isso é importante por quê? Para a gente entender que a gente pode alimentar por milênios intrigas tolas e vaidosas, mas que a gente pode forjar, nós enquanto coletividade, alianças que vão durar milênios em termos de paz, tá certo? Cada coletividade tem suas dores, tem os seus problemas, então não cabe a ninguém apontar o dedo. Hoje, por exemplo, no Brasil, nós, coletividade brasileira, estamos tendo que lidar com um tema muito doloroso, que é o da desonestidade. Como é que cada um de nós pode se posicionar? Sendo mais honesto consigo mesmo, tendo consciência do que é que a gente faz por bondade, por falsidade. É assim que a gente cria uma vibração de honestidade para a nossa coletividade. O tema hoje foi trazido também, né, por essa reflexão, para a gente fazer uma reflexão sobre o nosso grande irmão da América do Norte, os Estados Unidos, um país belíssimo, gente. Um país que nasce com uma bandeira que para mim é muito cara, a bandeira da liberdade, né? Um povo trabalhador, um povo honesto, né? Um povo bonito, que tem o seu valor e tem a sua beleza. E nos preocupa ver uma nação que a gente tem tanto carinho, que tem uma missão tão bonita na Terra, né? De defender a liberdade, de estimular o progresso material, de estimular uma cultura de respeito, do direito, porque não nos esqueçamos, norte-americanos são os romanos, né? Vem da Grã-Bretanha, que coloniza e que permite que os outros romanos reencarnem, que defende essa bandeira, a parte bonita de Roma, né? Tem um vínculo profundo, carinhoso com Roma.
Então, assim, e aí quando a gente vê hoje essa ideia de isolacionismo, né, a gente tem que vibrar em fraternidade, não é combater, né? Se a gente quer ajudar a grande nação americana, sejamos mais fraternos nós mesmos, né? É um ponto delicado que a gente tem que tratar. A necessidade da fraternidade sempre. Fraternidade não é uma coisa fácil, não é uma coisa que se constrói, né, rapidamente, mas é um tesouro eterno. Então, o comércio, diz Emmanuel já em outra coleção, o comércio entre indivíduo e entre nações, Deus cria, né, cria o comércio, cria a ideia do comércio e faz com que ela exista no mundo com o objetivo sublime de estimular a fraternidade. Então é importante a gente pensar um pouco isso, a missão de cada povo. E o comércio em particular, ele tem o objetivo de criar fraternidade. Então quando a gente começa a colocar barreiras excessivas, quando a gente começa a defender o meu interesse como se o meu interesse fosse o oposto do interesse do meu vizinho, isso é muito triste. Porque a gente está nisso há milênios, né? Essa é a questão. Nós da Terra estamos brigando, querendo arranjar motivo para se achar melhor do que os nossos vizinhos há milênios, né? Quando a gente vê, né, e estamos conseguindo superar isso até agora, a gente espera que continue, porque são processos seculares que têm que ser implementados, né? As dificuldades da Alemanha com a França, né? E aí a gente remonta a Atenas e Esparta antes do Cristo, que já tinham rivalidade, é muito triste. Mas hoje a gente vai olhar para o povo romano, um povo que está no meu coração, Grã-Bretanha e América do Norte. E é com tristeza que a gente faz essa reflexão, quer dizer, é importante estimular a fraternidade, orar por esses dois belos povos, né, que Emmanuel classifica como povos que vêm nos ensinar a prudência e o progresso. Porque a Grã-Bretanha também optou por sair da comunidade europeia, que é um passo belíssimo de fraternidade. É perfeita, é completa? Não, mas é um passo em direção à fraternidade. E a gente olha Roma agora numa sintonia isolacionista. Grã-Bretanha e América do Norte, né, os Estados Unidos da América do Norte, dando passos isolacionistas. É com tristeza que a gente vê isso, mas é com muito otimismo que a gente sabe que são passos. Então, uma longa caminhada, um passo errado é triste, mas não significa que se vai chegar no endereço errado, certo? Então, vamos olhar com carinho para esses povos, né? Vamos pensar em fraternidade, vamos pensar como é que a gente pode estimular a fraternidade no nosso dia a dia. Vamos nós olharmos com fraternidade para o povo mexicano, para que a gente possa entender que o mundo, hoje, do ponto de vista mesmo material, está unido, espiritual sempre teve. E que eu não posso ser feliz simplesmente me isolando do sofrimento e da necessidade do meu vizinho, né? Essa é a nossa reflexão de hoje. Estamos em processos milenares. Não cabe mais esticarmos isso por mais milênios, até porque o tempo da Terra chegou. Vamos pensar com carinho, não com condenação, mas com carinho. Como eu posso vibrar fraternidade para que esses pequenos equívocos sejam diluídos ante uma demanda mundial por fraternidade? Nosso papel é orar e vibrar com carinho. E não é porque o nosso irmão está tendo uma atitude menos fraterna pontual que ele perdeu a sua grandeza e o seu valor. A América do Norte continua sendo um grande país. A Grã-Bretanha continua sendo uma grande nação também. Vamos vibrar, porque nós precisamos desses países para construir um mundo melhor. A pátria do Evangelho vai precisar desses países para aliados, para exportar os valores do Evangelho. Então, são aliados, são irmãos, são amigos. Vamos vibrar também por eles. Eles também precisam de vibração como a nossa nação precisa. Pedir a Jesus que eles também consigam sintonizar com Cristo, do mesmo jeito que a gente pede que nós, nação brasileira, também consigamos sintonizar com Cristo na nossa missão.
essa reflexão, né? Nosso padecinho também é objetivo, né? Se propunha a ser rápido, mas eu espero que essa reflexão, né, com esse breve panorama doutrinário, histórico, a gente possa ver como é importante a fraternidade dos povos. Nós não podemos condenar ninguém, se nós estaremos alimentando a antifraternidade. Nós temos que reconhecer o valor e vibrar dizendo: precisamos de vocês também para construir a pátria do Evangelho, para nos ajudar. E nós queremos ajudar com tudo que a gente possa para uma política internacional verdadeiramente fraterna. Amigos, um grande abraço, tá certo? Estamos gravando esse programa hoje, na sexta-feira, 27 de janeiro, às 21 horas, né? Então, já, né? Daqui a pouco a gente vai fazer a revisão, a edição e postar. Quero dizer que é com muita felicidade que nós estamos acompanhando a movimentação no nosso blog, né? O grupo marcos.com.br. Um grande abraço, muita paz a todos vocês. Vamos agora nos preparar para a nossa segunda etapa, né? Que é a mensagem dos amigos espirituais. Muita paz. Paz e alegria em vossos corações. O tema hoje é muito querido, muito ligado ao meu coração, pois sou um espírito que hoje tenho plena consciência de quantos povos eu passei e quanto eu aprendi com os povos mais diferentes, mais estranhos, né, ser visto com a ótica de um outro povo. Quero dizer, meus filhos, filhas, é muito sábia a providência de Deus quando permite que se desenvolvam características estranhas umas às outras, diferentes, e depois permite que essas características sejam conhecidas. Isso é de um valor extremo. Vocês precisam entender que precisam aprender a conviver entre vocês, entre povos distintos. Porque isso é apenas um pequeno ensaio. Porque todos foram feitos para viver uma vida universal. E quando vocês forem conviver com espíritos que vivem em outros planetas, como se fará isso? Não se fará até que os seus corações estejam educados a aceitar o outro que parece estranho, o outro que é diferente. Porque é preciso ter um coração cristão. É preciso ter um coração fraterno, não dizer: você é diferente, não gosto de você, não lhe amo, não quero aprender nada, você não tem nada que me ensinar. Não, isso é muito errado. Fundamental entender: eu sempre posso aprender com outro filho de Deus. Sempre ele pode me ensinar algo, sempre pode trazer muita coisa importante para mim. E essa postura de filho de Deus vai abrir muito aprendizado a todos vocês. Cada povo tem muito a ensinar, cada povo tem muito a trazer, cada povo tem um sentimento novo a ensinar você a ter. Cada povo tem um costume que traz sabedoria para a sua vida. Cada povo. Porque se o povo não tivesse nada de sabedoria, não existiria. Porque cada povo também é obra de Deus. Mesmo com erros humanos, há sabedoria divina em cada povo. Então tem que pensar: que posso aprender com ele? Que ele tem, que esse outro povo tem, que é tão diferente para me ensinar. Eu posso garantir. Estudei milhares de povos, atuais e antigos, porque aqui temos possibilidade de tudo isso. E nunca encontrei povo que não tivesse algo a me ensinar de medicina, de magnetismo, de forma de cura. E tudo isso é integrado quando você tem uma concepção superior de ciência, de compreensão da filosofia de vida, meus filhos. Então aprendam, nada há que ser desprezado. Se existe
há alguma sabedoria. E se existe e eu estou em contato, é porque Deus quer que eu aprenda algo deste povo. Se vocês entendem isso, relações internacionais mudam completamente. Se vocês entendem isso, vibração de vocês muda completamente. Seja qual for sua área, há muito a ensinar. Certa vez, espírito estudioso, culto, que gostava de ler, me perguntou, mas o que eu posso aprender com povos que não têm escrita? Eu sorri ante a limitação dele com carinho e disse, não. Você não estuda só livros, você estuda comunicação humana. Então você pode aprender como esses povos se comunicavam sem escrita, como eles deixavam registro que sem letras. Espírito sorriu feliz e se tornou um grande estudioso de comunicação, não apenas de escrita. Veja, filhos, é isso que eu estou querendo dizer. Mesmo que você diga lá não tem minha área, tem. Se você vê sua área de aprendizado com sentido mais amplo. Talvez diga, não tem medicina como faculdade, não tem. Mas todos os povos, sem exceção, têm processos de cura. Eu aprendi muito com todos, porque é uma área que eu milito, que eu me dedico, que eu tenho paixão. Cura e magnetismo. Então, filhos, pensem sempre. Não tem matemática? Tem. Uma forma de contar, uma forma de construir, uma forma de engenharia. Ele tem que fazer a engenharia certa, senão não tem casa. Mas é povo da caverna. Mas tem forma de construir ou deixar algum monumento. Tem que obedecer a lei da gravidade. Como um povo que não sabe obedecer a lei da gravidade para construir algo. Filho, há sempre muito a aprender com outros povos. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça. Não para tolamente dizer quem é o melhor, porque todos são relativamente próximos. Mas, independente disso, que há a aprender? E quando vocês abrirem coração para isso, na Terra haverá outros povos de outros mundos que observam vocês e aguardam pacientemente hora de poder conversar sem medo, sem guerra, sem briga, sem ódio. Porque assim é o mundo. Quanto mais evoluído um povo, mas ele quer ampliar a relação, mas ele quer ensinar, mas ele quer estudar, mas ele quer aprender. Pensem nisso e pense o quanto por coisas tão pequenas nós deixamos de abrir nosso coração para o universo, que é a nossa verdadeira casa, que é a casa que nosso Pai criou para todos nós. Muita paz do vosso irmão e amigo de sempre, uma amiga espiritual.